Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos da Elite. Sou Janaína Bensdorp, psicanalista, e hoje vamos falar com mais uma mente de sucesso, mais uma mente brilhante. Estamos aqui justamente para falar sobre como a cirurgia plástica pode atingir não apenas a sua estética, mas a sua vida pessoal, sua vida amorosa, entre outras coisas. Então, vamos falar com o expert, Dr. Luiz Fernando Bacarin. Muito obrigada por estar aqui e estar, compartilhando a sua inteligência, a sua expertise com todos nós. Obrigado, Janaína, pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, para quem não me conhece, sou Luiz Fernando Bacarin, sou cirurgião plástico aqui em Maringá. E eu acredito muito nesse teu título do poder dessa cirurgia plástica e não ser apenas uma estética, mas também sim transformar a vida dessas pacientes que me procuram, tanto no lado pessoal quanto profissional. Então eu fiquei muito feliz em falar sobre esse assunto, porque é algo que eu realmente acredito muito nesse poder da cirurgia em transformar a vida das pessoas com esse resgate da autoconfiança e autoestima de cada paciente que me procura. Eu acho que estamos aqui hoje para desmistificar, né? Por muitos anos as pessoas acabaram trazendo de forma pejorativa a cirurgia plástica. Principalmente quando a mídia ficava mostrando apenas o que acontecia de errado, mas ninguém mostrava o que acontecia de bom na vida das pessoas. Então, é mais fácil viralizar ali, né? Ter audiência na TV com procedimentos mal sucedidos ou clínicas, né, que não são tão sérias. Mas ninguém traz realmente, de fato, as mudanças positivas que acontecem na vida. Não só de mulheres, mas hoje também temos muita cirurgia masculina, né, doutor? Com certeza. E um dos legados da pandemia também foi o cuidado, né? As pessoas estão se cuidando mais. Nós percebemos esse aumento de pessoas procurando ir para uma academia, fazer esse cuidado até antes de procurar a cirurgia plástica, então com um nutricionista, um médico clínico, um endócrino, um nutrólogo, e isso depois reflete na parte da cirurgia plástica, né? Nós percebemos hoje a quantidade de mulheres e homens com mais de 40, 50, 60 anos que vão até o nosso consultório, fazem exames de bioimpedância, que é aquele exame que avalia a composição corporal, fazem seus exames de rotina de sangue e estão cada vez mais bem com a sua saúde. Então, o bem-estar é a base de tudo. Então, essas pessoas estão envelhecendo com mais saúde e é lógico que o envelhecimento é acompanhado com algumas características que não tem como alterar, como a perda do colágeno. Então é uma coisa natural do envelhecimento, a perda do colágeno desde os 25 anos, né? Nós perdemos colágeno ano após ano, e isso é que a cirurgia plástica consegue muitas vezes ajudar essas pessoas, essas pacientes que me procuram, para melhorar alguma parte no seu contorno corporal, no seu formato das suas mamas, que são características que indo só para academia, por exemplo, não vai conseguir alterar. Então tem que ser uma equipe, tem que ser literalmente uma equipe. Essa parte de cuidar da alimentação com a nutricionista, ir para academia para não perder massa muscular é importante igual, e eu, cirurgião plástico, consigo também em algum momento entrar com a minha cirurgia e melhorar algo que está incomodando essa paciente ela não conseguiria sem a minha ajuda. E aí nós viramos uma equipe, literalmente, a paciente tendo as responsabilidades dela e eu ajudando ela a atingir esse novo formato de contorno corporal, formato de mama, que deixa ela resgata essa autoconfiança, mais essa autoestima dela, e eu recebo daí depois disso feedbacks muito legais de mulheres que expandiram os seus negócios, as suas empresas e também a sua relação familiar.
Nós sabemos que a mulher, né, nesse ponto, sendo o pilar da casa, ela estando feliz, todo o seu em volta também fica mais alegre e Eu vou melhora aproveitar o que o bastante. doutor falou agora e eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Entre meu ex-namorado e o doutor, eu escolhi o doutor. Porque meu ex-namorado falou assim, você não vai fazer cirurgia plástica, você vai morrer no negócio. Falei, não vou não, tchau. Se você não vai, né, me apoiar, que você falou das bases familiares. Se você não vai me apoiar, você é só mais um homem inseguro. Eu tô indo fazer minha cirurgia e tchau. E eu ainda comentei com a equipe do doutor na época. Falei assim, fiquei balançada. Falei, gente, será que realmente tem essa necessidade de fazer por ser mais jovem? Uhum. Mas eu pensei, o que é pior, eu olhar no espelho e não gostar todos os dias? Ou me desafiar e passar por um desafio desses? Porque como eu tinha até mencionado, nunca havia tomado remédio, não que eu tenha tomado, mas coisas do dia a dia das pessoas que eu já não tinha costume. Um certo pavor de hospital. Eu falo assim, eu não chego nem... Se você fala assim pra mim, Jana, precisa ir lá visitar fulano no hospital. Eu falo, quando ele estiver em casa, eu vou. Uhum. Até um trauma que eu compartilhei com a equipe. A minha mãe, ela trabalhava em hospital. Meu tio pediatra, ela auxiliar dele. Muitos anos. Ela estava grávida de mim e ela ficou presa no elevador. Dentro do hospital. Então, ficou horas e horas lá, né? Então, foi um trauma pra ela, foi um trauma pra mim. Ela me contar e eu reviver isso. Então... essa questão de encarar o próprio medo, os desafios, vai muito além do que só a estética. Porque quando um paciente chega no seu consultório, com certeza ele tem muitos traumas, de repente sofreu bullying, aconteceu alguma coisa na vida dele, dos próprios familiares ou dos amigos, alguma coisa assim. E quando sai renovada essa pessoa, claro que tem o pós, mas depois que tudo dá certo, é uma outra vida, né, doutor? Com certeza. E aí que entra essa questão de o ajudar, né? A cirurgia plástica, no começo, ela era vista como algo superficial. Talvez por muitos. Coisas de vaidade, Sim. né? E nós sabemos que a humanidade, ela precisa, às vezes, de algo a mais do que só sobreviver. Para nós buscarmos essa felicidade, às vezes nós precisamos realizar alguns procedimentos e fazer coisas como uma viagem, comprar um bem material. Tudo isso entra numa busca de nós vivermos. Nós queremos buscar uma felicidade e a cirurgia plástica entra como isso. E hoje eu enxergo que o nosso trabalho, ele ajuda em muito, né, cada pessoa que me procura. Nós sabemos que atrás dessa pessoa tem uma história. Então, cada paciente, cada cliente que me procura tem uma história. E essa história, muitas vezes, está impedindo essa paciente de conquistar uma vaga, às vezes, num trabalho, conseguir se relacionar novamente em casa, às vezes. Então, cada um carrega a sua dor, a sua história em si. E a cirurgia é muito gratificante quando depois de todo o processo, aquela jornada, que é lógico que tem aquele perrengue, não é fácil os primeiros... Aquela faixinha. Não é fácil aqueles primeiros dias placas. De pós-operatório, né? Então nós enfrentamos um processo natural, mas depois vem esse feedback muito positivo de como que essa cirurgia, ela mudou a vida das pessoas, né? Então, às vezes muda, às vezes a cirurgia, ela funciona como um gatilho para uma mudança de chave, literalmente, na vida da paciente que me procurou. Tanto uma mudança de uma paciente que passou a se cuidar, passou a valorizar esse autocuidado, então indo para uma academia, cuidando da sua alimentação, tanto também esse poder que a cirurgia plástica, né,
traz para algumas pacientes e influenciar o seu meio. Então, nós sabemos que quando você está se sentindo bem com você mesmo, é nítido a diferença de quando você está se relacionando com outros, como que você se sente mais forte. Então, uma mulher que está se sentindo mais forte, um homem que está se sentindo mais confiante, às vezes, para fazer uma entrevista de emprego. Então, porque eu ouvi recentemente, por exemplo, um empresário que ele está buscando essa cirurgia porque ele tem certeza que ele vai chegar em reuniões mais confiante para fechar grandes negócios. E ser notado de uma forma diferente pelos outros, então, né? Então engloba muito mais do que apenas algo superficial. Com certeza, o poder de transformação na vida das pessoas que uma cirurgia pode representar é gigantesco, né? Nós sempre tomamos o cuidado de buscar falar para as pacientes que a única coisa que nós não acreditamos muito é que a cirurgia traga felicidade. Na verdade, nós achamos que a pessoa já é feliz. É um resgate. É um resgate dessa autoconfiança, um resgate dessa autoestima. Então, a paciente ela já tem essa felicidade e a cirurgia desabrochou. Porque assim como uma conquista material de você comprar um carro, comprar uma bolsa, comprar uma viagem, a cirurgia também é algo externo, uma conquista externa. Depois de passado alguns meses de euforia, se a paciente estava esperando encontrar felicidade, às vezes só com a cirurgia, talvez venha a frustração depois de alguns meses. Porque ela vê que aquela conquista que ela teve não trouxe, às vezes, o que ela queria, às vezes, aquela felicidade. Então, nós acreditamos muito, assim, que eu acredito que as pacientes já têm essa felicidade. Seja um resgate. E é um resgate. Aí, sim, é a combinação perfeita. Nós vemos que pacientes que já são felizes podem ter passado por momentos na sua vida que essa felicidade está em baixa, passou por alguma dificuldade, né? Às vezes foi uma demissão do trabalho, às vezes um término de um relacionamento. E a cirurgia, ela ajuda, às vezes, essa pessoa a se reencontrar. Mas a felicidade já estava nela. Não é que a cirurgia trouxe a felicidade. Nós temos que entender muito bem sobre isso. Aproveitando o seu raciocínio sobre a parte de posicionamento de imagem, é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, que independente, né, homem ou mulher, você citou o caso de fechar grandes negócios do homem, mas a mulher também, a gente sabe que hoje, profissionalmente, está num patamar em que ela busca, né, uma certa equivalência de salários e valores e tudo mais. E eu falo, gente, o nosso cérebro não é por mal, não tem ninguém julgando por mal, mas nosso cérebro, ele tem poucos segundos quando você chega num ambiente para ele traçar quem é você. Ele tem que fechar um diagnóstico, ponto. Então, seja um diagnóstico bom para você ou ruim. Então, essa questão que eu falei, errado ele não está, né? O seu paciente. Porque, realmente, se você chega posturado, bem vestido e, por consequência de uma cirurgia, o terno fecha certinho, não fica estufando aquele botão que parece que tá com um número menor, ou a mulher também chega mais posturada, não precisa estar com decote, coisas, né, do tipo, mas se quiser também tem as marcações bem bonitas do silicone. Sim. Mas eu falo assim, a pessoa entende que essa pessoa é disciplinada, quem está olhando ali não percebe, mas o próprio cérebro já raciocina dessa forma. Essa pessoa é disciplinada, ela tem o autocuidado, ela é isso, ela é aquilo, só pontos positivos. E aí, quando você vai fechar um negócio, você já automaticamente, em poucos segundos, já deu tantos adjetivos para aquela pessoa que é muito mais fácil
do que você olhar uma pessoa e ver o cabelo todo desajeitado, fora do peso, isso e aquilo, a pessoa fala assim, será que eu dou essa chance para essa pessoa? Com certeza. Então, justamente, a cirurgia plástica, ela não vai impactar apenas, que já é ótimo, a parte estética, mas a parte profissional pode mudar muito. Com certeza. E eu acho que as pessoas que te procuram hoje, que já têm uma certa mentalidade diferente do que no passado, eu acho que elas procuram justamente para se posicionar de forma melhor no mercado também, né? E nós temos inúmeros casos de, principalmente, um exemplo muito nítido é de uma mulher que teve seus filhos, né? Então, nada mais bonito do que uma mãe que se dedicou alguns anos da sua vida para os seus filhos. Nós sabemos que uma mãe, ela praticamente fica cega quando esses seus filhos estão precisando dela, e ela deixa um pouco esse cuidado com ela. Por último, né, de tudo. De tudo, né? Então, literalmente, ela se dedica, uma dedicação exclusiva praticamente a esses seus filhos. E depois, quando ela percebe que esses seus filhos já conseguem ter uma certa autonomia, né, conseguem um pouco de cuidado sozinho, vem aquela questão de um auto-olhar novamente e não identificação mais, né? Então, passaram-se alguns anos e ela entra naquela crise de identidade por não se identificar muito com o atual contorno corporal que ela está agora. A pele já está diferente do que quando ela parou. De quando ela parou de cuidar, né? Então, teve toda uma trajetória. E nós recebermos esses feedbacks dessas mães depois da sua cirurgia, acompanhar essas mães em transformações no seu dia a dia, no seu negócio. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe de 2 filhos que não estava feliz com o seu formato das suas mamas. Ela é uma empresária, ela tem uma loja de roupa. E com 16 dias de pós-operatório, ela já me deu esse feedback que, ao se olhar agora para o espelho, já está se sentindo mais confiante, e muitas vezes ela mesmo se tornará a garota propaganda da própria loja. Isso é muito bom. Né? Então, são relatos de poder que essa cirurgia trará na vida tanto profissional quanto pessoal dessa mãe, que é um pilar na sua casa. Ela não vai deixar de ter aquele cuidado de mãe, mas é importante sim nós voltarmos a esse autocuidado. Então, essas histórias de uma pós-gravidez é um exemplo muito nítido desse poder que a cirurgia plástica transforma alguém que é uma mãe que se dedicou alguns anos exclusivamente aos seus filhos, e ao se reencontrar novamente com elas, tem um salto, né, tanto empresarial quanto pessoal incrível. Então, eu tenho inúmeras pacientes que já passaram em cirurgia comigo. Nós viramos amigos depois de anos de cirurgia. Eu ia em curso que essa mulher é a palestrante. Então, assim, é incrível eu acompanhar também o que eu pude ajudar na transformação dessas mães. É muito bacana essa parte que você falou do posicionamento, que ela pode ser uma empresária incrível, ter uma rentabilidade muito legal, um faturamento muito legal na empresa dela, mas de repente nunca conseguiu estar à frente no sentido de ser a própria imagem da loja. Então sempre uma logo que ninguém sabe quem é o dono e tudo mais. E eu falo que hoje em dia as redes sociais estão aí justamente para estreitar esses laços. Então ela realmente vai dar um passo além, né, até frente às outras lojas concorrentes, porque hoje as pessoas buscam identificação.
né? Com o próprio dono, com quem está ali. E ela fazer o look do dia, se sentir bem, e fotos no espelho, vídeos no espelho, mostrando os looks que a loja dela vende. Vai ser tão gratificante tanto para ela, quanto para as pessoas que seguem. E de repente falam assim, poxa, eu tenho mais ou menos a idade dela, eu acho que eu também posso me sentir bem assim. Uma conexão, né? Uma conexão, né? Então, o que você falou, né, sobre não se deixar de lado só porque você é mãe e depois de um certo tempo você ter esse resgate, vai muito de encontro com o protocolo que você atua. Acho que chama Supermom? Isso. Conta pra gente o que é, de onde surgiu essa ideia? Né, nós sabemos que hoje tudo... Não existe mais um profissional que pode falar assim que é um amador, né? Hoje em nenhuma área existe mais espaço para um amador. Então hoje nós em todas as áreas, os super especialistas, né? Então eu gosto muito e escolhi me dedicar a atender um certo público. E eu me dedico a esse público principalmente. As minhas falas nas redes sociais são direcionados muito a dois públicos alvos que eu gosto de atender principalmente. E nós sabemos que nessa área de um super especialista. Então o primeiro público que hoje eu atendo muito é essa mãe que teve o seu último filho. E depois esse último filho está próximo ali de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela se dá o direito de falar assim, poxa, agora eu quero voltar a cuidar de mim. Então ela passou alguns anos cuidando dos seus filhos e ela se dá agora esse direito de voltar a cuidar dela. E aí a gravidez traz algumas alterações anatômicas naturais, uma flacidez nas mamas, uma gordura localizada, às vezes um excesso de pele no abdômen, que são características normais pós-gravidez. E como eu disse para você, nós não podemos jogar um fardo para uma mãe e falar assim, vai para academia, treina, que você vai voltar ao corpo que você acha que vai te trazer felicidade. Tem coisas que não tem como, né, doutor? Falar isso é ser um pouco individualista. Não entender a dor de uma outra pessoa. Nós sabemos que algumas alterações, a paciente não adianta ir para academia que ela não vai conseguir melhorar. Então, por isso que é importante esse cuidado em equipe. E aí que nós... Principalmente até depois da gravidez, tem a questão de diástase em alguns casos, né? Com Acho certeza, que a maioria, não sei. A grande parte, né? Depois, principalmente de 2, 3 filhos, né? Então, principalmente mães que tiveram 2, 3 filhos, é muito difícil não ter tido nenhuma diástase residual pós os seus filhos. E aí nós criamos esse nome, né, de Supermom, numa ideia de trazer essa cirurgia combinada pós-gravidez, que é geralmente as queixas associadas que essas mães têm em comuns. Então é praticamente muito parecido às alterações anatômicas pós-gravidez. É lógico que varia de paciente a paciente, mas acaba que, uma grande parte, sendo parecidas. E para oferecer essa cirurgia combinada, nós também temos que ter uma equipe grande, combinada, para poder oferecer o que essas mães procuram, que é segurança. Doutor, esse protocolo, por exemplo, que tem, né, claro, um pouco de variação entre uma mãe e outra, uma pitose glútea, alguma coisa assim, mas ele é composto do que, por exemplo? Uma mastopexia? Isso. O que ele inclui para o pessoal de casa saber? Nós chamamos, né, dessa cirurgia pós-gravidez a lipoaspiração, né? Então engloba tanto uma lipoaspiração em áreas que a paciente se incomoda. Então, geralmente, uma gordura localizada nos braços, uma gordura localizada
nos seus flancos, no culote e no abdômen, que são as principais regiões. Também pode ter algumas variações de paciente a paciente. Em relação ao formato das suas mamas, se a mãe ela desenvolveu uma flacidez e uma queda das suas mamas após a gestação, tem que se fazer aquela cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia que nós retiramos o excesso de pele residual, e isso resulta em uma cicatriz, né? Quando nós retiramos a pele, fica uma cicatriz. Para o pessoal de casa saber, é aquela cicatriz em T? Hoje nós fazemos 2 tipos de cicatriz principais. Uhum. A cirurgia plástica ela evoluiu muito nos últimos anos. E uma das grandes buscas de nós cirurgiões plásticos é reduzir ao máximo a cicatriz. Sim. Infelizmente, ainda não existe como tirar o excesso de pele sem deixar uma cicatriz resultante. Mas a nossa luta é tentar deixar essa cicatriz menor possível, né? Então, o que nós falamos sempre em consulta, que eu falo, é assim: tudo é ônus e bônus. Não tem como, né? Mas a paciente tem que olhar que o novo formato de suas mamas valeu a pena em troca de uma cicatriz. Então, nós fazemos hoje a menor possível. Então, tem 2 que nós chamamos de menor, que uma resulta em um L. O L é justamente não indo para a parte medial do tórax. Essa parte... Não voltando para a parte do decote, que a pessoa consegue usar algo isso, mais profundo. Exatamente isso. Se for de interesse da paciente, usar um vestido, usar um biquíni e não ter cicatriz nessa área. Então, nós tentamos ao máximo, hoje, evitar cicatriz nessa área, né? Para deixar que essa cicatriz seja o mínimo incômodo possível, né? E associado à cirurgia de mama, algumas pacientes desenvolvem o excesso de pele no abdômen. E esse excesso de pele no abdômen, associado às vezes a essa diástase, que é o afastamento da musculatura, nós temos a cirurgia hoje de abdominoplastia, que é para corrigir tanto o excesso de pele, quanto correção de diástase e a lipoaspiração também, para deixar um formato mais natural hoje. Então, nosso objetivo principal hoje é fazer uma cirurgia plástica, essa mãe poder ir para uma praia, poder usar o seu biquíni, poder usar um vestido e ninguém perceber que ela realizou uma cirurgia plástica no abdômen, principalmente. Não ter aquele estigma que tinha no passado da cirurgia abdominal. Então, o que nós ficamos felizes hoje é poder entregar para essa mãe um contorno corporal que deixa ela com essa autoestima renovada e ela receber elogios, que é isso que vai dando para ela esse combustível novo para crescer tanto os negócios da sua empresa, quanto chegar em casa, estar feliz e transformar aquele ambiente que ela, que é o pilar, feliz também. Então é isso que me deixa feliz todo dia que eu saio de casa para realizar uma cirurgia. Saber que eu não estou fazendo algo superficial. O meu trabalho, a minha cirurgia, com certeza vai mudar a vida daquela paciente que me escolheu. E quando surgiu essa vontade? Quando entrou para medicina, já sabia o que ia fazer ou foi com o tempo? É uma história até engraçada, né? Porque... Gostamos. Então, é uma história engraçada, né? No sentido que eu fazia cirurgia oncológica. Depois eu já fiz cirurgia pós-bariátrica. E depois eu atendi bastante também acidente. Então, aquela cirurgia de urgência. E quando você entra na medicina, nós éramos ensinados a que isso que era o grande legado
Porque só assim que nós íamos ajudar alguém. Só realizando cirurgias para combater o câncer de um acidentado, cirurgias bariátricas. E quando eu morava nessa época em Curitiba, fazia cirurgia geral em Curitiba, que é a nossa primeira residência, então, nossa primeira escolha é escolher uma cirurgia geral, que chama. E quando eu estava terminando cirurgia geral, eu tive que tomar a decisão para que subespecialidade eu ia escolher. E quando eu escolhi fazer cirurgia plástica, eu liguei para meus pais, que moram aqui no interior do Paraná, né? Chamei eles para Curitiba, que eu tinha escolhido fazer cirurgia plástica. Na hora, a reação da minha mãe não foi muito boa. Porque ela... Nossa, se eu tenho um filho que vai ser cirurgião... Meu sobrinho ainda não é formado, ele acabou de fazer 18 anos. Eu falei assim, você não quer ser cirurgião plástico, menino? A tia paga até pra fazer faculdade. Mas assim... Investindo no futuro, no retorno. Voltando atrás, né, que nós comentamos, aquela questão de ser uma área que era visto como superficial. Sim. A minha mãe não... Ela tinha uma certa preocupação, né? A minha mãe, ela entendia que assim... Que eu tinha um dom de ajudar as pessoas. E eu iria ajudar as pessoas se eu fosse um cirurgião do câncer. Entendi. Então ela tinha essa visão. Quando eu falei para ela que ia fazer cirurgia plástica, a primeira reação não foi muito positiva. E justamente eu a convenci ela que eu também ia conseguir ajudar as pessoas na cirurgia plástica. Sim. Eu ia ajudar as pessoas fazendo cada paciente que me procurava feliz. Então eu também ia ser um médico que ia ajudar as pessoas. E aí depois que eu falei isso pra ela, ela entendeu que assim, ok. Então faça isso com todo amor, toda dedicação e respeito, que eu entendi que você vai ser um cirurgião plástico que vai ajudar muitas pessoas também. E a partir desse momento, meus pais passaram a ser apoiadores da minha escolha. E uma coisa que me deixou muito feliz nessa trajetória foi eu poder realizar uma cirurgia plástica na minha mãe. Eu já ia perguntar. Né? Porque tantos anos se passaram, acho que a mãe falou assim, agora acho que eu tô pronta. A minha mãe foi uma pessoa que ficou 60 anos sem ter realizado nenhuma cirurgia plástica. E a primeira cirurgia plástica dela foi com 60 anos de idade. Foi uma cirurgia que eu fiz, uma cirurgia combinada, que foi uma cirurgia de supermão. Então é lógico que hoje em dia a faixa etária dessas pacientes que fazem essa cirurgia estão ali entre 35 e 45 anos. Mas a minha mãe realizou essa cirurgia combinada com 60 anos. E com certeza eu pude ver de perto a transformação que essa cirurgia trouxe na vida dela. Tanto na parte que ela era uma pessoa sedentária, passou a ir para uma academia, passou a ter uma nutricionista que acompanha ela, tanto nesse resgate dessa autoconfiança. Então hoje, é lógico que nós falamos, é uma idosa, só que não... Gente, mentira, quem vê a foto da mãe dele na internet não fala que é idosa jamais. Né? Mas assim, não parecem não. E não deixam parecer ter esse poço de idosos. Acho que isso resgatou uma autoestima, uma autoconfiança na sua mãe gigantesca. Com certeza. Então, assim... Aí eu acho que ela realmente, não só depois de ver tantos feedbacks, mas ela sentiu na pele o que você faz na vida das pessoas. Com certeza. Então, hoje, ela, vamos falar assim, ela é uma das minhas maiores vendedoras, né? Sem dúvida. Porque ela acredita, igual eu acredito, que o que eu faço realmente não é algo superficial, é algo que impacta diretamente na vida de cada paciente que me procura. E isso que é uma grande
mudança de chave. Quando eu, cirurgião plástico, mudei essa chave, hoje eu não me sinto, vamos falar assim, inferior a nenhum outro colega que faz uma cirurgia, às vezes, que era vista como mais importante que a minha. Porque eu enxergo que, assim, talvez o que eu entrego, que é viver, né? Viver é muito mais do que sobreviver, né? Então nós queremos estar vivendo, nós queremos conquistar alguns bens materiais, crescer, fazer viagens, e a cirurgia também ela entra como uma conquista também e impacta muito a qualidade de vida das pacientes. Falamos bastante, né, essa questão da sua própria especialidade, da Supermom, do que engloba, mas eu já vi também, dentro ainda da cirurgia plástica, a masculina, né, com essas marcações. Muitos homens às vezes têm a questão da ginecomastia, não vão para clubes ou não tiram a camiseta num treino, em alguma coisa assim, no futebol e tal. E por mais que o homem ainda tenha essa questão de não expor tanto a felicidade, né, pós-cirurgia, mesmo assim, no inconsciente dele fica aquela questão de eu preciso fazer porque é algo que me incomoda sozinho. Dentro ali do meu banheiro, do meu espelho, independente do que vão pensar de mim e tal, mas me incomoda num tanto, né? Então, aquela barriguinha que o pessoal fala de chope. Com certeza. E aí depois ele não quer perder a cirurgia. Com ele certeza. fala assim, agora eu tenho que ir pra academia, agora eu vou treinar. E agora eu tô bonito pra treinar, né? O homem também passa por isso, né? Com certeza, assim, o homem, ele é um pouco mais, vamos falar assim, tímido nessa exposição, de não querer mostrar, às vezes, que passou por esse procedimento. Mas a cirurgia, o mais importante é que cada paciente, se ele faz a cirurgia para ele se sentir bem, o sucesso já está mais do que na metade do caminho. Quando ele não fica se comparando com outra pessoa, né? Então, esse é um resumo muito legal, né? O primeiro passo é fazer essa cirurgia para você se sentir bem. E o número de pacientes masculinos tem aumentado muito, né? Então, a cirurgia plástica moderna hoje do homem, ela tirou um pouco aquele estigma da cirurgia que não ficava tão masculina. E hoje, com as técnicas modernas, o resultado fica muito masculino. É um resultado que o homem busca na academia. Vamos falar, quando nós vamos para a academia, nós buscamos perder a gordura localizada e aumentar a massa muscular. O homem tem um formato anatômico característico, maior no tronco superior. Então, isso nós conseguimos entregar na cirurgia. Então, ela não é mais estigmatizada. O resultado é muito masculino. E isso que vem atraído cada vez mais homens a buscarem essa cirurgia, porque a questão da gordura localizada é uma explicação anatômica, né? Nós temos alguns bolsões de gorduras, como abaixo do umbigo, no flanco, que o homem acumula, tanto mulher quanto o homem, aquele pneuzinho na lateral. Acho que o homem até mais, né, doutor? Porque às vezes você vê que o abdômen dele até tá ficando legal, o músculo do braço tá ficando legal, o peitoral, mas o flanco parece que no homem não some de jeito nenhum, Não some né? de jeito nenhum. Então isso tem explicações anatômicas. Então nós temos bolsões de gorduras nessas regiões, e esses bolsões de gorduras, eles são áreas mais difíceis de perder, porque nós não conseguimos chegar na academia e escolher assim, poxa, hoje eu quero secar a gordura do flanco. Aqui especificamente. Então, se você começa a perder muito percentual de gordura, você acaba, às vezes, perdendo de região que não era o objetivo.
como o rosto, por exemplo. E ao perder os coxins de gordura do rosto também, tem o derretimento. Isso leva uma aparência envelhecida. Então, você está tentando perder aquela gordura localizada, mas a tua aparência... Ela vai fazer uma harmonização depois ainda. A sua aparência está... você está aparentando mais velho. E esse que é o grande ponto da lipoaspiração. A lipoaspiração, quando ela é bem indicada, ela consegue resolver de definitivo essa queixa local. Nós conseguimos irmos naqueles bolsões de gordura, eliminar aquela gordura, sem que a pessoa perca aonde não gostaria. Então, o tratamento ele é muito específico e ele é muito resolutivo. Nós tiramos aquela gordura e resolvemos a queixa. Então, nós conseguimos adiantar muito para esses pacientes que têm essa dor de não conseguir perder essa gordura localizada, com um procedimento que hoje, além de ser definitivo e preciso, com uma recuperação cada vez mais rápida. Então, nós conseguimos também que esse paciente não fique tanto tempo afastado do seu trabalho, volte para a academia em poucos dias. Esse que é um dos objetivos também atuais da cirurgia. É interferir o menos possível no dia a dia dos pacientes. Hoje, na vida corrida, mulheres, homens, não tem muitos dias para ficar em casa. Ter um retorno também na própria atividade física, né? Com certeza. Não só no trabalho, mas então, não ficar tanto tempo em recuperação. Que essa cirurgia, ela interfira o menos possível no dia a dia. Então, passe por um procedimento. É lógico que nós falamos que o paciente vai voltar para o seu trabalho e para a academia em poucos dias. Mas não é que o resultado da cirurgia vai ser nesses poucos dias. Não. Nós vamos explicar que, lógico, que tem alguns meses para o resultado final. Mas esse paciente vai esperar esse resultado final trabalhando, treinando e tendo uma vida praticamente normal. Então, ele passou por um procedimento que ajudou ele em queixas específicas, vai ajudar ele no futuro a ter mais autoconfiança e interferir um pouco no seu dia a dia. Então, esse é um dos objetivos principais hoje também da cirurgia plástica. Doutor, como que você equilibra essa questão da cirurgia em si e essa defesa da autoaceitação? Porque para algumas pessoas pode gerar mais para frente um certo tipo de transtorno psicológico de eu tenho que fazer agora o nariz, agora eu tenho que fazer aquilo, põe silicone, tira silicone, tá na moda isso, tá na moda aquilo. Como que você acaba trabalhando cada paciente individualmente nesse sentido? Já chegou o paciente com uma foto, eu quero ficar assim, você olha a anatomia da pessoa e você fala, mas não tem nada a ver, como que eu vou explicar isso pra pessoa? É uma dúvida, é uma pergunta muito interessante. E é que nós sabemos que, por isso que muitas vezes, eu, cirurgião plástico, tenho que ter uma equipe de manutenção para ajudar essa paciente a conseguir entender que é igual eu falei para você, que às vezes a busca pela felicidade ali ela tá tentando buscar a cirurgia ali para atingir essa felicidade, mas precisamos uma visão meio deturpada, né? Isso, por isso que nós precisamos de profissionais capacitados. Por exemplo, existe um psicólogo, alguma coisa assim? Um psicólogo, né? Então, assim, é muito importante. É feito alguma entrevista? Como que funciona para o pessoal saber? Nós temos uma equipe multidisciplinar que engloba nutricionista, um médico clínico, que geralmente ou é um endócrino ou uma nutróloga, um personal, muito importante, tá nessa rotina também dessa paciente que busca, e muitas vezes um psicólogo, né? Nós entendemos que esses 4 profissionais é a base para qualquer pessoa estar em alta performance na sua profissão, no que faz. Eu lembro que na minha primeira consulta o doutor chegou a comentar
Eu não quero que daqui a um ano eu te veja, por exemplo, e esteja tudo de novo, né? Recuperado o reganho ali de peso, ou coisas nesse sentido de perder o desenho e tal, da cirurgia do abdômen, por exemplo. Então, essa questão é muito importante não só para fase pré, né, doutor? Mas também para fase pós, né? Para fase pós, né? Tem que ser uma mudança, tem que ser uma escolha da pessoa falar, eu quero fazer esse investimento em mim, vou mudar e será para sempre essa mudança. Porque o contorno corporal, ele exige que você faça uma rotina no pós-operatório, às vezes mais intensa e mais trabalhosa do que você tinha no pré-operatório. O nosso corpo, as nossas células de gordura, uma coisa interessante é que ela tem uma memória. E a memória dessa célula sempre vai tender a retornar ao maior peso que essa paciente já teve. Então sempre vai ser uma luta sua contra o seu antigo contorno corporal. E isso não tem uma receita de 3 meses. Não é ter uma equipe por 3 meses. É para sempre. Só que esse para sempre tem que ser entendido não como um sacrifício, mas algo importante na sua vida, tanto em questão de saúde, quanto em questão de bem-estar. Hoje, quando eu escuto, por exemplo, voltando ao assunto das mães, quando uma mãe faz a sua 1 hora de academia no dia, o que eu escuto mais hoje em dia é que ela não é um sacrifício, mas é um momento dela, momento que ela recarrega as suas energias, libera às vezes algum estresse que está nela da correria do dia a dia. Então, essa rotina de um estilo de vida mais saudável é visto como algo natural, não como um sacrifício para manter o seu pós-operatório. Nós sabemos que se a pessoa consegue atingir esse grau de rotina no seu pós-operatório, a taxa de sucesso está cada vez tendo mais durabilidade. Hoje nós mudamos um pouco o trabalho com as pacientes no sentido de não ser apenas uma prestação de serviço. Você me contratou para tirar uma queixa que você tinha, mas nós percebemos que é importante nós trabalharmos também essa educação do paciente, de mostrar que é importante que a paciente tenha uma rotina para não perder esse investimento. E quando a paciente entende que essa rotina vai melhorar a saúde, vai melhorar o dia a dia dela, vai melhorar toda a relação que ela tem no trabalho, na família, a taxa hoje de manutenção e de sucesso está cada vez maior do que era no passado, quando era praticamente uma relação de prestação de serviço. Então, o insucesso da cirurgia era muito grande. Eu lembro até hoje que, quando eu busquei o doutor, eu falei, olha, tem alguns exercícios da academia que eu não consigo fazer, até não só por conta, né, da gordura e tal, mas a própria gordura localizada ali no abdômen, quando você vai abaixar, ela atrapalha, quando você vai fazer um leg press, ela atrapalha e tudo mais. Então eu vi depois, né, pós-cirurgia, vi um rendimento da academia muito maior, justamente por poder ter um alongamento maior, né, da própria perna e não ter ali o abdômen, né, recheado de gordura, impedindo aquela atividade e tal. Então, quando você falou, doutor, da pessoa que, né, da supermama, que sai de uma rotina, de repente, até sedentária, e ela começa a ir pra academia e ela fica, né, super satisfeita, não é uma questão de, ai, tô indo por obrigação. Aconteceu muito isso comigo, não só por questão de manter, mas agora eu consigo fazer exercícios que antes meu próprio corpo impedia que eu fizesse. E é lógico que nós
queremos ver resultados. É uma das taxas um dos motivos, né, de pessoas abandonarem uma academia é quando você treina por um tempo e não enxerga resultados visíveis no seu corpo. E isso também, a cirurgia, ela dá uma ajuda para as pacientes no sentido de eu posso ser Eu acelerei aqui, agora é com você. Né? Então, às vezes nós sabemos quando a paciente começa um processo, por exemplo, de emagrecimento, vai chegar no momento, que é uma coisa natural, que trava esse emagrecimento. O próprio corpo, né, doutor? O próprio corpo dá uma travada. E quando chega nesse momento, é muito comum a paciente desanimar e largar tudo. E isso é muito legal, porque quando nós estamos acompanhando pacientes que estão nesse processo de emagrecimento, perderam uma quantidade de peso, e aí eu consigo fazer a cirurgia com segurança, eu consigo acelerar o processo para essa paciente, eu consigo dar para ela o que ela tanto sonhava de conseguir ir para a academia, conseguir continuar treinando e vendo resultado. E isso vai dando mais ânimo, vai virando um ciclo, e dessas pacientes gostarem de ter mudado, e com isso mudou a sua saúde. Viciar nos resultados, né? Viciar nos resultados. Só que, como você disse, tem que ser algo que não pode extrapolar no sentido assim, imperfeições, né? Como você disse, uma pergunta, eu gostaria de ter o corpo de fulano de tal. Nós entendemos que assim, explicamos para cada paciente, não é que existe limitações, mas sempre nós vamos querer melhorar algo no nosso corpo. Isso é algo comum do ser humano. Não existe ninguém parado. Ou você está melhorando, ou você está crescendo, por exemplo, a sua empresa, ou você está caindo, piorando, afundando o seu negócio. Ninguém pode falar assim, eu estou acomodado. Então a busca por sempre querer algo a mais, ela é algo natural, benéfico e saudável quando não tem uma extrapolação dessa busca no sentido da paciente não conseguir aproveitar tudo que ela já conquistou e ficar olhando só o que ela não conquistou. Então, essa é uma pegadinha da mente. Sim. Nós sabemos que a mente é muito poderosa e nós temos que controlar essa mente no sentido, poxa, eu conquistei muito já. Então, para eu ser feliz, eu posso olhar o que eu já conquistei, aproveitar a vida, viajar, ser feliz e deixar as coisas que eu ainda não conquistei como objetivos, sabendo que sempre tem pequenas imperfeições que são naturais de todo ser humano. E sempre vai ter, não tem Sempre vai ter, né? E não deixar que essa nossa mente nos ganhe no sentido de sabote, né? Sabotar e você não aproveitar o que você conquistou devido não viver aquilo. Não viver aquilo devido a pequenas imperfeições. Se nós chamarmos qualquer ser humano aqui, homem ou mulher, e fale 10 defeitos no seu corpo, todo mundo fala os 10 defeitos em 1 minuto. Porque esses defeitos são da pessoa, são seus. Às vezes, se uma terceira pessoa
olha para você, ela acha você uma mulher ou um homem perfeito. De repente nem observa, né, esses pontinhos, essas coisas Sim. tão que a pessoa não acha insignificante, mas você, por estar se olhando ali o tempo todo, acha muito significante, né? Então, assim, é uma busca constante, assim, de uma evolução. Por isso que quando nós começamos a atender também pacientes com mais de 50, 60 anos, nós percebemos nitidamente a diferença de queixa dessas pacientes num pós-operatório, porque é do ser humano também essa evolução constante. E homens e mulheres com mais de 50, 60 anos, que teoricamente já viveram muitas histórias, às vezes muitos desafios nas suas vidas, são pessoas que conseguem enxergar mais o macro do que o micro. Então, o grau de felicidade... Isso é muito interessante. O grau de felicidade de quando você opera uma paciente com mais de 60 anos é muito maior do que operar uma paciente entre 30 e 40 anos. Muito então, interessante. Isso é uma evolução natural que todo ser humano tem e eu consigo perceber nitidamente pela atitude no pós-operatório. De enxergar o macro e não o micro. Então, eu consegui encontrar essa felicidade muito mais fácil do no que fez, e não no que, né? No que fez. Né? Então, isso é algo que todo mundo tem que buscar. Né? Fazer a sua cirurgia, quem não está feliz com alguma parte, muito importante, lógico. Já fica a dica aí, já é um mindset para vocês levarem para a vida, aprendam com os mais velhos. Isso aí, com certeza, essa experiência, nós temos saltos de evolução com os anos. Sim. Eu escutei isso de um psiquiatra uma vez, que praticamente a cada 7 anos nós temos saltos de evoluções na nossa mente. Por isso que às vezes você, depois de 7, 10 anos, fala assim, poxa, por que eu fiz aquilo lá atrás? Ali atrás. É que você teve um salto de evolução, que isso é normal. E o nosso ápice nesses saltos de evoluções, nós chegamos no nível mais alto, perto de 60 anos de idade. Então isso é uma coisa que já é estudada, na verdade. E eu consigo perceber nitidamente, vendo o comportamento dos pacientes no pós-operatório, né? Pacientes que às vezes têm cirurgias que, para uma grande maioria das pessoas, está lindíssima e não consegue aproveitar, e outras pacientes que a cirurgia não teve grande um limite ali, transformação, só que essa pessoa conseguiu captar alguma coisa de bom e está muito mais feliz de alguém que tem realmente uma cirurgia mais bonita. Então não é a beleza da cirurgia que mede o grau de felicidade das pacientes. Então isso é algo que nós temos que trabalhar. Tudo envolve, a parte da mente está linkada com tudo, né? Hoje nós sabemos que é a doença do século, né? E nós temos que saber cuidar da nossa mente. Mas é por isso que o podcast tá aqui. Também pode ser a cura do século. Né? A sua própria mente, né? É o antídoto e é o veneno. Com certeza. Né? Então, e por isso que trazemos sempre mentes brilhantes de sucesso, que é justamente para mostrar um ângulo diferente para vocês expandirem a mente. E uma vez que a mente, né, sofre essa expansão, ela nunca mais volta a ser a mesma. É justamente isso que a gente quer dentro do nosso podcast, das nossas redes sociais, do TikTok, enfim, de qualquer plataforma que estejamos. Doutor,
Eu amei, mas eu quero que vocês comentem aqui, porque tem muito mais para falar com o Dr. Luiz. Então comentem se vocês querem próximos, né, encontros aqui, porque nem falamos ainda do facial, porque eu já vi lá que Com o doutor foi certeza. fazer umas especializações, depois tem muito papo ainda para contar para vocês, para explicar as novidades. Tem a questão também do silicone, que o pessoal falava, eu vou ter que ficar tantos dias sem trabalhar. Hoje em dia a pessoa já sai de larga no braço. Enfim, tem muita coisa para contar ainda para vocês, mas eu só vou trazer se vocês comentarem bastante, senão também não vou trazer não. Pessoal, eu vou dar aqui, como de costume, pro Dr. Luiz o nosso presente. Muito obrigado. Para mentes de sucesso, mentes brilhantes. Muito Tem uma obrigado. frase bem legal ali no vinho depois, doutor. Se for postar, me marca. Adorei o convite. A gente É que muito agradece. bom compartilhar a nossa experiência. Eu sei que você trabalha também com essa parte de mente. E eu falo assim, com certeza eu sou um psicólogo. Sem dúvida. Muito mais, às vezes, Sem dúvida. do que um cirurgião, né? Então, nós sabemos que a cirurgia, ela é um momento da jornada que a paciente está ali comigo. Mas engloba muito mais uma parte de ouvir, entender uma queixa, tentar fazer o meu máximo durante a cirurgia para melhorar o formato de contorno corporal ou um rejuvenescimento facial, tudo, mas também depois no pós-operatório ser ali um psicólogo no sentido de mostrar para aquela paciente que ela conquistou algo diferente, que ela pode sim aproveitar a sua vida, pode sim se sentir novamente confiante, Quem ela é. e não deixar nunca que a sua mente vença no sentido de jogar Sabotagem. sabotagem. Então, no pós-operatório, o meu trabalho é praticamente esse. Trabalhar as mentes. E mostrar para as mentes que, assim, para cada paciente que, assim, ela sim melhorou muito e permitir ela se dar o direito de viver, de ser feliz e pequenas imperfeições, pequenas queixas podem ser melhoradas, podem ser alcançadas com o tempo, mas não deixe de viver por isso. Aproveite a sua vida. É isso, pessoal. Então, nos vemos nos próximos episódios. E como eu falei, tem a chance do doutor vir, porque tem muito mais conteúdo. Comenta aqui que a gente volta num outro episódio com mais assuntos.